maioria dos empresários tem uma grande dificuldade que é a hora de precificar os seus produtos, né? Entender ali como que o custo vai estar de fato atrelado, né, à questão do preço de venda de um produto, como de fato eu consigo precificar esse item. E para que fique mais fácil, para que a gente consiga de fato para o empresário ter uma visão mais clara e mais objetiva desse como colocar e precificar os seus produtos e precificar os seus serviços, existe o cálculo de Mercap. O que é o cálculo de Mercap? Ele vai ser um cálculo simples que o empresário faz para ajudar ele a precificar o produto, levando em conta, né, diversos fatores que você vai aprender nessa aula. Então vamos entender um pouco mais o que é o cálculo do Mercap. Quando nós pensamos o que é Mercap, né, o Mercap é um cálculo que possibilita calcular o preço de que um produto ou serviço poderá ser cobrado na sua venda. Esse índice pode ser aplicado junto aos custos para definir o preço de venda. O seu cálculo também indica o quanto que o valor cobrado está acima dos custos em produzir, em porcentagem ou em valor unitário. Com esse resultado, é possível descobrir se o preço está adequado aos padrões de custos da empresa. Então, a gente analisa custo para verificar se realmente o que eu vendo, o valor que eu estou vendendo meu produto, ele está de fato compatível com o preço que eu estou gastando para fazer, né? Afinal, eu fiz um investimento, né? Eu estou investindo naquele produto e aquele produto precisa me dar um retorno, ele precisa ter um resultado positivo. E para eu ter esse resultado positivo, eu preciso vender ele num preço competitivo com o mercado, mas um preço que me agregue valor. Então, o Mercap, ele traz esse cálculo, ele traz esse número, ele traz esse valor que é muito importante aí para o empresário, é muito importante para as organizações que precisam e querem ter um cálculo assertivo, não querem estar dependendo da sorte para ter lucro ou ter prejuízo. Como que a gente calcula o Mercap, né? Para calcular o Mercap, é preciso conhecer a estrutura de custos e despesas do empreendimento, incluindo os custos que são variáveis e aqueles que são fixos, e independem do quanto foi produzido. Existem duas formas de calcular o preço pelo Mercap, o divisor e o multiplicador. No primeiro, a gente obtém o valor do índice a ser dividido, e no segundo, o valor do índice a ser multiplicado perante o valor que a mercadoria foi adquirida. Tá? Então, a gente tem esses dois índices, né? Essas duas variáveis aí que a gente vai precisar, que é o divisor e o multiplicador, que faz bem, né, vai ser bem simples a gente conseguir aplicar. Eu vou ensinar para você como você extrai o divisor e como você vai extrair o multiplicador também. Então, para chegar aos resultados do Mercap, é possível utilizar as fórmulas abaixo, né, essas duas fórmulas aqui. Então, primeiro a gente tem o Mercap divisor, que ele é igual a 1 menos, abre-se parênteses, no caso colchetes, a gente tem CF porcentagem, mais CV porcentagem, mais ML porcentagem. Então vamos lá, o que é CF? CF são proporções em custos fixos, como salário dos funcionários, aluguel, pagamento dos empréstimos, etc. Então eu vou pegar a proporção desses custos fixos que estão atrelados ao produto. E depois eu tenho CV, que são o percentual em custos variáveis, né? O percentual também, da mesma forma que eu tenho custos fixos, eu tenho percentual em custos variáveis, que são os custos que variam conforme mais quantidade é produzida, como é o caso de alguns impostos, por exemplo. E aí eu tenho o ML, que é a margem de lucro desejado para a venda de um produto. Se o negócio já está em atividade, a proporção em custos fixos pode ser encontrada pela média dos últimos períodos, dividindo esse valor pela média das vendas no mesmo período. E aí nós temos um Mercap multiplicador, que ele é 1 dividido, abre-se parêntese, pela forma do Mercap divisor. Então eu pego a mesma forma do Mercap divisor, a única coisa que eu vou pegar o 1 e dividir pelo resultado desse Mercap divisor. Então o que eu não preciso fazer essa forma toda, eu calculo o divisor e depois eu pego o multiplicador e divido 1 dividido pelo esse resultado aqui, que aí eu vou ter, né, o resultado do Mercap multiplicador, e também vai ser um grande ajuda aí para a gente. Tá? Então vamos lá, um exemplo aqui para a gente poder, a gente tem que praticar, um exemplo para você entender muito bem como é que funciona. Então, para definir o preço de venda de um produto adquirido no produtor por R$ 4,50, vamos calcular o Mercap conhecendo os custos para vender. Com um custo fixo médio de 14 mil no período, sendo que as vendas foram em média de 70 mil no mesmo período, a proporção em custos fixos é de 0,2 ou de 20%. Né? Então, eu tenho aqui o custo fixo médio, que aí você já sabe o que são custos fixos, então
aqui dentro eu coloquei todos os custos, e dentro desse período aqui, vamos colocar no mês aqui, tá? Para a gente poder ficar fácil. Então, eu gastei R$14.000 no período médio. E aí, as minhas vendas desse produto aqui foram R$70.000 dentro desse período. Então, a proporção de custos em cima da venda é 14.000 dividido por 70, 20%. Então, 20% daqui das minhas vendas, né, representou ali os meus custos. Já em custos variáveis, o produto tem incidência de 8% em impostos, comissão de vendedores de 2% e mais outros custos com a proporção de 1,45%, tá? Então, essas são as proporções. Então, com a margem de lucro escolhida pelo vendedor de 10%, o cálculo para encontrar o mercado ele vai ficar assim. Então, primeiro a gente tem o mercado divisor. Então... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Eu pego 1 menos, abro parênteses aqui, né? Então, 0,2, por quê? Porque é a taxa de proporção de custos fixos, né? A porcentagem, mais 0,8, que está aqui, a incidência de impostos. Então, eu estou calculando, lembre-se que eu tenho que calcular aqui os meus custos variáveis, as porcentagens, tá? Então, eu tenho aqui, o que eu posso fazer para ficar mais fácil aqui no caso, seria o quê? Eu pegaria todos esses custos aqui e somaria eles, né? Então, eu pegaria aqui 8% mais 2% mais 1,45%, daria os seus 10% aqui, né? Daria 11,45%, que eu já colocaria aqui 1,045%, mas, né, aqui não foi o caso, então eu já coloco mais 0,1 aqui, que é a taxa de lucro escolhida. Então, olha, pense bem, ó, lembrando lá, voltando à equação. Então, custos fixos, né? Então, aqui 0,8. Depois eu tenho o meu custo variável, que eu somo esses três aqui, 8%, 2% e 1,45. Então, posso somar eles separadamente. E no final eu tenho aqui os meus 10%, que é minha margem de lucro, né? Que é 10%. Que vai ser igual, então, 1 menos 0,4145, que é a somatória de tudo isso aqui, e chega-se ao total de 0,5855. E aí eu tenho o mercap multiplicador. Eu pego 1 dividido por esse mesmo resultado. Então eu pego 1 dividido por 0,5855, que é igual a 1,7079. Se optar pelo divisor, o mercap divide o preço da aquisição da mercadoria e pelo multiplicador, esse cálculo é feito por multiplicação. Então, como é que funciona? Então, eu tenho o preço de venda. Então, se eu vou pegar aqui, eu quero utilizar o mercap divisor, então eu pego 4,50 dividido por 0,58, ele é igual a 7,69. Se eu quero pegar pelo mercap multiplicador, eu pego os mesmos 4,50 e multiplico por 1,7079. Vai dar 7,69. Em ambos os casos, o preço de venda é 7,69, considerando a estrutura de custos e a margem de lucro decidida, tá? Então, pode se alterar de divisor para multiplicador? Pode, a gente pode ter alteração sim, quando eu faço o cálculo aqui. Mas, a maioria das vezes, ele vai sair o mesmo preço de venda quando eu estou utilizando. Então, eu fiz isso, é bem simples o cálculo. O grande X da questão, para eu ter um resultado eficaz dentro do cálculo do mercado, é entender a estrutura de custos. Mas aí, você já sabe que é custos diretos e custos indiretos, fica bem simples, né? Custos diretos, custos indiretos, questão das despesas também, fica bem simples para você encontrar esses custos e multiplicar e fazer o cálculo do mercap. Então, fatores a considerar no preço de venda. A formação do preço de venda do produto pode ser feito por meio da mercap,
mas outros fatores devem ser levados em consideração. O preço dos concorrentes, por exemplo, deve ser comparado com o valor calculado. Porque não adianta eu ter aqui, por exemplo, 7,69, sendo que o preço do meu cliente é 5. Poxa, será que eu vou conseguir vender? Será que eu vou ter uma competição legal? Com a definição de um preço muito desregulado com a demanda de mercado, o negócio pode acabar por ter prejuízos, alcançando um faturamento muito abaixo do necessário. Para traçar as estratégias corretas, a empresa ou o empreendedor deve analisar os preços praticados do mercado e ainda o volume mínimo que deve vender. Este último é conhecido como ponto de equilíbrio das vendas. O ponto de equilíbrio é o patamar onde o faturamento se iguala aos custos das vendas, conseguindo vender acima desse valor, o negócio consegue ter lucros, né? Então a gente precisa pensar nisso. Eu preciso ter um negócio onde o meu preço ele seja competitivo e o meu preço também consiga cobrir os custos e também me trazer uma margem de lucro. Preciso ter essa margem de lucro, entendeu? Então, espero que você tenha entendido, uma aula bem simples, porque o cálculo do markup é simples. Espero que tenha gostado dessa aula, espero que tenha entendido como fazer o cálculo. Ele é simples, dentro da apostila também esse cálculo vai estar lá detalhado, para caso você precisa consultar, mas é só voltar ao vídeo e assistir novamente que você vai entender. Eu espero te ver na próxima aula. Fique comigo e, como sempre, por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!